Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para nós o texto que foi lido lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16 e 17. Serei breve nessa noite, mas não poderíamos aqui deixar de não usufruir do tempo em que tem sido proposto a respeito de oração. Então, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito de oração. Em Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso 16, diz assim: regozijai-vos sempre. E o verso 17 diz assim: orai sem cessar. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao pastor por mais uma vez nos confiar de falarmos do amor do Senhor Jesus. Irmãos, coisa linda, já foi falado aqui pelo pastor, pela pastora, pelo tempo e momento em que nós estamos passando. Eu gostaria aqui já de colocar um tema nessa mensagem, que seria oração, o poder esquecido. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de algo que deve ser um dos pilares, uma das doutrinas fundamentais do crente, deve ser a oração. Porque quando se fala de oração, nós estamos falando do combustível daqueles que pregam e que se dizem crentes no Senhor Jesus. Nós já vimos aqui diversas vezes pregações, ensinamentos, falando que Jesus também orava, que Jesus tinha o seu momento com Deus, os apóstolos tinham os seus momentos com Deus, os profetas tinham os seus momentos com Deus, os sacerdotes tinham os seus momentos com Deus, e eles eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que eu e você, mas nós muitas das vezes não queremos ter um momento com Deus. Nós muitas das vezes temos tantas e tantas desculpas para não estarmos na presença de Deus. É bem verdade sim que muitos trabalham, é bem verdade sim que muitos estudam, é bem verdade sim que muitas tarefas aparecem na hora da oração, mas orar é o reflexo da vida de um crente. Eu costumo dizer que a oração ela é a última barreira que se vai da vida de um crente. O crente começa a se afastar da palavra do Senhor, e assim ele vai indo e ele perde a força para orar, pastora, porque a oração é o último recurso daquele que está ali alicerçado no Senhor. Mas quando nós deixamos a palavra de Deus, logo nós vamos deixar a oração. Porque a palavra de Deus, às vezes nós olhamos e falamos, não temos tempo para a palavra. Mas como nós lemos aqui, orar sem cessar, e o pastor aqui já falou um pouco sobre isso. Orar sem cessar não é estar com os seus joelhos dobrados 24 horas, mas é estar com o seu pensamento ligado no Senhor 24 horas. Porque quando nós falamos de orar, nós estamos falando de uma prática em que não pode ser jamais abandonada. Quando nós estamos falando de orar, nós estamos falando do recurso que o crente tem, uma arma poderosíssima que a qualquer momento ele pode acessar. Não tem lugar, não tem espaço, não tem hora, não tem ambiente que possa travar a oração. Quando o crente se liga no céu, imediatamente o céu começa a ouvir. Não tem coisas que às vezes a oração não sobe. Isso aí é coisa que inventaram, sabe por quê? A Bíblia diz lá no livro de Daniel, quando o céu estava fechado, a Bíblia vai dizer que Daniel estava orando, alguns até por não conhecimento, até mesmo muitas das vezes por não entender muito da palavra, acaba falando que a oração não subia, que estava trancado, o céu estava cerrado. O versículo realmente vai dizer isso, mas eu quero te dizer algo. A Bíblia diz que quando o anjo desce e traz a resposta, o que o anjo fala? Ele fala assim: olha, Daniel, não se preocupe, desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração, as suas orações já estavam sendo ouvidas. A Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, ele não tem os seus ouvidos travados, ele não está com o seu ouvido fechado para que não ouça o clamor. E eu acho isso muito interessante, pastor Eliseu,
Porque muitos podem nunca ter lido a Bíblia, muitos podem nunca ter subido a uma tribuna como essa para ministrar, talvez nunca profetizaram, nunca fizeram uma visita, ou até mesmo nunca colocaram o pé na igreja, mas todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele já fez uma oração, em algum momento ele já levou o seu coração a saber a um Deus que muitas das vezes até mesmo ele desconhece. Por quê? Porque a oração é algo que o ser humano aprende, que ele precisa buscar em Deus. E aí nós chegamos aos nossos dias, momentos esses que a igreja passa por dificuldade, e nós a cada dia mais nos afastamos do desejo de orar. Antigamente nós chegávamos e orávamos, tinha um tempo para colocarmos de joelho, mas como aqui já foi falado, é lançado o convite, é lançado muitas das vezes uma campanha, e nós começamos a nos afastar, porque não queremos orar, porque quando dobramos o nosso joelho dói, quando muitas das vezes nós estamos concentrados para orar, lembramos um problema, lembramos de outro, e vamos nos afastando do caminho da oração. Ei, nesta noite eu quero te chamar a atenção, para nós voltarmos para o caminho da oração. A nossa igreja foi fundada debaixo de oração, o pentecostalismo foi fundado debaixo de oração, a igreja dos primórdios foram fundados debaixo de oração. Quer ver comigo? A Bíblia diz no Atos dos Apóstolos, quando Jesus ali subiu ao céu e falou: olha, eu vou enviar o Consolador. O que ele falou para eles? Ele falou assim: olha, vai para o templo, fique lá orando até que do alto você seja revestido de poder. O crente precisa entender que para ele colocar os pés lá fora, para que ele possa viver o sobrenatural de Deus, ele precisa estar coberto de oração. Talvez eu e você só estamos hoje aqui de pé porque alguém tem orado por mim, por você, tem intercedido por mim, por você, mas que nessa noite nós não sejamos apenas aqueles que recebem a oração, mas sim aqueles que também põem as mãos e ora, porque o crente que ora, ele vê milagre, o crente que ora vê resposta, o crente que ora sabe que há algo diferente, há uma ligação espiritual. Ei, coisa boa é quando nós chegamos num lugar como esse e começamos a testemunhar: irmão, eu estava orando e Deus me visitou, irmã, eu estava clamando e Deus me mostrou. Sabe por que não mostra mais? Sabe por que não acontece mais muitas das vezes? Porque nós nos ausentamos do quarto de oração. A Bíblia vai dizer lá no livro de Reis, capítulo de número 4, quando aquela viúva estava ali devendo tudo, não tinha como pagar, a não ser pagar com seus próprios filhos. A Bíblia diz que o profeta foi e liberou uma palavra para ela e diz: olha, vai lá, fecha a porta do teu quarto, começa a interceder, pega uma vasilha, vai derrubando na outra. Ei, sabe por que a unção muitas das vezes está esgotada? Porque está faltando vasos dentro do quarto, está faltando pessoas que querem intimidade com Deus. Mas nessa noite Jesus tem uma palavra para mim, para você, dizendo: volta para o quarto de oração, volta para o moinho, volta para o funil, volta para o joelho no chão, porque quando tem joelho no chão, o céu se move. O crente precisa relembrar que ele precisa orar. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Já de uns meses para cá, o Espírito Santo de Deus falando comigo e me incomodando para orar. Eu até comentei com a Júlia esse dia, eu falei: Júlia, a gente precisa orar mais, a gente precisa clamar mais, porque os dias são maus, os dias são dificultosos, há um esfriamento em que muitas das vezes não é notado, é um esfriamento que vai e parece tudo tão normal, está tudo tão sossegado, e nós vamos vivendo e levando a nossa vida como se o mundo espiritual fosse algo que já existiu e não existe mais. Aleluia, aleluia, mas o mundo espiritual é mais real do que eu e você. E nós precisamos entender isso, que o mundo espiritual ele só se combate com as ferramentas espirituais. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele está falando para a igreja de Tessalônica, ele está falando aqui a respeito de uma igreja que precisava orar, de uma igreja que precisava entender que a ferramenta poderosa era a oração. E como eu disse aqui, nós precisamos relembrar esse poder esquecido que é o poder da oração. Hoje nós corremos atrás de tantos artifícios para solucionar os nossos problemas, e colocamos a oração
oração como último lugar. Mas eu me lembro de um tempo em que até para nós emprestarmos alguma coisa para alguém, a gente ia orar para saber se era algo que nós precisamos fazer. Aleluia. Nós precisamos voltar a essa intimidade de não sair para a rua enquanto nós não dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com Deus. Porque quando nós fazemos isso, o nosso dia fica melhor, o nosso dia corre melhor. Sabe por quê? Porque nós entramos debaixo da proteção de Deus. Nós precisamos se deitar e voltar a orar e não ficarmos no celular até dormirmos e não olhar a tela. Jesus está nos chamando de volta para descermos, aleluia, do campo de oração, porque a igreja que ora, ela vence. A igreja que ora tem poder, a igreja que ora tem as marcas de Cristo. Então é hora de nós demonstrarmos isso, que ainda há um povo, ainda há alguém que clama, ainda há alguém que ora, mesmo sabendo que a oração é um ministério que muitas das vezes está escondido, está nos bastidores, não tem o mesmo glamour do que pregar. Mas eu tenho algo para te dizer, que quando você ora, aleluia, o inferno estremece, porque ele sabe, lá vai ela botar o joelho de novo no chão, lá vai ele, chama lá, atrapalha lá, porque se ela continua orando, tem vitória. E nós precisamos entender isso, que o crente precisa orar. Só que orar é dificultoso. Gastamos 1 hora conversando no WhatsApp com alguém, falando mal de alguém, mas não conseguimos orar 10 minutos, meu Deus, porque nos incomoda. Perdemos o costume de orarmos, de falarmos. E nós precisamos voltar a esse velho hábito de orar. E glória a Deus por isso, porque essa igreja tem se posicionado, tem se colocado de joelhos para estar de pé na presença do Senhor. Eu sei, é bem verdade, nem todos podem, e muitos nem querem vir. Mas aqueles que vêm, eu tenho certeza que quando se coloca na presença do Senhor, algo diferente acontece. Nós precisamos voltar ao tempo de orar e sermos usados nas ruas, e sermos usados nas rodas de conversa, e olharmos para alguém e dizer: olha, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui. Aleluia. Precisamos voltar ao tempo em que nós andávamos na rua, olhava alguém oprimido, a pessoa atravessava a rua ou passava por você e dizia: eu te odeio, porque tinha presença, tinha oração. Nós precisamos voltar a esta presença, porque a oração, ela traz presença para a igreja, a oração traz presença para a minha vida e para a sua vida. Chega de dependermos da oração de pastores, não, é tempo de você se levantar também. Não adianta o pastor estar orando, estar jejuando e você não está fazendo nada. É tempo de nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos também, porque a Bíblia não fala: olha, você vai ter alguém que vai interceder por você, não. Já foi feito na cruz do Calvário, aleluia. Jesus já morreu e já nos deu poder e autoridade. Eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. E esse poder só recebe quem ora, esse poder só recebe quem busca, esse poder só tem autoridade quem vive na oração. Quantas vezes tem alguém enfermo, eu vou chamar o pastor para orar. Ora você, clama você. Nós precisamos, irmão, relembrar que esse poder que está esquecido, ele está em nossas mãos. Porque nós não fazemos por nós, é pelo poder que está no nome de Jesus. Esse nome está acima de todos os nomes. É nesse nome que tem vista para o cego, é nesse nome que tem cura, é nesse nome, aleluia, que tem mudança, que tem libertação. O poder é no nome de Jesus. Nós apenas usamos aquilo que Ele nos deu. Ei, Jesus nessa noite está dizendo: usa a autoridade que eu te dei. Vai lá, coloca a mão, repreende o mal, expulsa tudo. Deixa o Espírito Santo de Deus usar você. Aleluia. E Paulo está falando isso para essa igreja, para a igreja orar sem cessar. Está falando de ter um momento, uma vida íntima de oração.
Não é assim? Quando nós jejuamos, nós evitamos, se é que podemos dizer assim, evitamos de pecar. Nós vigiamos mais, porque estamos em jejum, porque estamos orando. Nós temos atitudes diferentes quando nós estamos fazendo isso. Mas nós vamos ao longo do tempo se esquecendo que a vigilância, que a prudência, a oração, ela tem que ser algo constante na vida do crente. Irmãos, vamos voltar a orar. Vamos voltar a ter intimidade com Jesus. O mundo está precisando de alguém que vai levar uma palavra, e esse alguém é eu e você. Aleluia. Coisa linda é quando alguém chega no seu trabalho, na sua escola e fala: você é crente, né? Você ora. Eu tenho uma causa assim, você ora. E depois a pessoa vem e te agradece e fala assim: olha, aleluia, você, a sua igreja orou lá e o negócio aconteceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa linda, irmão, é quando nós oramos e a resposta vem. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava. A Bíblia vai dizer que houve um decreto para que ninguém adorasse outro Deus que não fosse o Deus da Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel não mudou. A Bíblia diz que Daniel continuava a orar com a janela aberta. Ele continuava a ir para o mesmo período de oração e dobrar o seu joelho. Independente de qual era o decreto, independente de qual era a lei, ele se mantinha orando, porque ele sabia que a resposta vinha do céu. Porque a oração ainda muda decreto, a oração ainda muda lei, a oração ainda muda nações, a oração ainda muda o mundo. Mas nós precisamos olhar e falar assim: não, eu vou pegar essa caminhada de oração e vou parar só quando eu ver o milagre acontecer. Cadê aqueles que estão dispostos a caminhar orando? Vai chorando, vai orando, vai alegre, vai orando, vai louvando, exaltando, mas não deixe de orar. Aleluia. A história vai dizer, 1906, um homem baixinho, negro, enxergava de um olho só. William Seymour, alguém que era inútil aos olhos daquela sociedade, em pleno auge do racismo americano. Um homem sai de uma igreja tradicional e começa agora a orar e a buscar a Deus, porque ele entendeu que os dons, que a manifestação do Espírito não estava enterrada num caixote, não havia sido sepultada com Cristo na cruz do Calvário, mas que era para os dias de hoje. E este homem, ele vai orando, ele vai clamando, e vocês conhecem a história melhor do que eu, a famosa história da Rua Azusa. William Seymour, um pastor, agora ele vai orando, vai clamando, e o negócio vai tomando forma. Diz a história que ali a igreja que estava situada na Rua Azusa vai crescendo até o convento. Aleluia. Era algo pequeno demais, mas começou a marcar a história daquela cidade, começou a marcar a história daquela nação. Há relatos até em jornais americanos que diz que quando aquele povo orava, as pessoas ligavam para o corpo de bombeiro e diziam: olha, a igreja na Rua Azusa está pegando fogo, está em chamas. Tem um jornal, se você não acreditar em mim, você acredita no jornal. E dizendo: olha, está em chamas, vai lá. E chegava carros de bombeiros lá para apagar o fogo, e quando se deparava, ele não tinha o fogo humano, mas tinha o fogo do Espírito. Quantas vezes nós fizemos culto em que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus, e o negócio vai pegando, e o povo que está lá fora diz: olha, esse povo é tudo doido, é tudo louco, eles gritam, eles pulam, eles fazem isso, eles fazem aquilo, porque o Espírito Santo de Deus vai tomando conta. Eu sei, é muito bom, nós temos diversos artifícios, isso é muito bom para incrementarmos o culto, mas se nós não tivermos oração, se nós não tivermos palavra, se nós não tivermos presença, como o pastor tem ministrado aqui, de nada adianta. Mas eu te convido nessa noite a trazer essa presença, invocando o nome do grandão da Galileia, dizendo: vem, 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 Espírito de Deus, nós temos falta. Aleluia.
E Paulo sabia disso, que aquela igreja necessitava. E ele diz: olha, regozijai-vos, alegrai-vos sempre, mas orar sem cessar. Porque coisa boa é quando nós oramos e a resposta vem na hora. Tem orações que nós ficamos anos orando e a resposta não vem, o silêncio dói. Mas tem orações que nós falamos e Deus já confirma. Eu já contei isso aqui. Eu me lembro de uma vez que nós passávamos por uma fase bem difícil. Eu morava aqui perto da igreja e chegou um momento que nós não tínhamos nada em casa, estava faltando alimento. Eu passei ali no mercado, coloquei as mãos na gôndola do mercado e ia pedindo a Deus. E quando eu cheguei na minha casa, Deus enviou uma irmã lá e falou assim: olha, o Espírito Santo de Deus, como ela lá, ele disse assim: eu te vi lá no mercado, quando você passava a mão sobre as prateleiras do mercado, e eu digo para ti, estou eu entrando com providência, estou eu preparando o alimento para a sua vida, para a sua casa. Por que eu gosto de contar isso, irmão? Porque talvez você está nessa situação, talvez não falte alimento, mas falte paz espiritual. Você está atribulado, veio num culto, falando: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá paz, me dá alegria. Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei qual caminho trilhar, mas o mesmo Espírito Santo que falou comigo, fala contigo nessa noite, e diz: olha, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite para te dar paz. Jesus está aqui nessa noite para mudar a sua vida. Esse vício vai cair por terra. Aleluia. Esse demônio que te oprime vai cair por terra. Esse mal que assola a sua casa vai cair por terra. Porque tem um povo que está orando, mas não ora no nosso nome. Nós oramos no nome daquele que pode fazer. Jesus, 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 Jesus Nazaré. Esse nome tem poder. Esse nome tem resposta, tem cura, tem libertação. Porque a oração de um justo, ela pode vir ter certeza. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que coisa boa é ouvir a voz do Senhor Jesus. Coisa boa é você dobrar o seu joelho angustiado e de repente o Espírito Santo de Deus vai ministrando no seu coração. Você é quebrantado, você chora, você se derrama na presença dele. Às vezes você se levanta e ainda não aconteceu a mudança, mas o seu coração já está leve, porque você já entendeu que o Espírito Santo de Deus te alcançou, porque você já entendeu que o Espírito Santo está no controle de tudo. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, viver na vida de oração, porque a oração, ela é a chave da vitória. Quantas vezes eu vou dizer isso, Senhor? E nós precisamos orar. Orar como igreja, orar como crente, orar como grupo, orar, como diria, juntar as brasas para que a chama se mantenha acesa. Nós precisamos entender, irmãos, que a oração, ela ainda libera coisas no mundo espiritual que nós não sabemos explicar. A oração é como se fosse um míssil que não tem bateria antiaérea para parar. A oração é algo que não tem barreira, não tem muro. Se os Estados Unidos enviaram um míssil agora para atravessar o lado do mundo, provavelmente esse míssil não vai chegar. As baterias antiaéreas da Rússia, da China vão derrubar antes de chegar lá do outro lado. Nós vemos aí a guerra que teve em Israel, o Irã mandando diversos drones, diversos mísseis, quase nenhum atingia o solo, porque o domo de ferro derrubava tudo. Mas quando se fala de oração, aleluia, você entra no seu quarto, começa a orar, aleluia, essa oração vai lá do outro lado do mundo. Não tem barreira, não tem inferno, não tem demônio que possa parar a nossa oração, porque quando nós oramos, irmão, é direto com o céu, é como se fosse um telefone que está 24 horas disponível. Você vai se lembrar os mais
sair do orelhão, ia lá e colocava uma ficha e ligava e ficava esperando a telefonista direcionar dependendo do lugar. Mas a oração não, você pega o telefone e já começa a falar com Deus. Você pega o telefone e Deus já está te ouvindo. Você dobra o seu joelho, o céu já se abre, porque quando tem um crente orando, o inferno sabe que algo vai acontecer. Aleluia. Porque o céu se move, o céu reconhece quem está orando. Isso é importante saber. Há reconhecimento daqueles que oram. Você se lembra? Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas vocês quem são? Eram os homens que estavam orando para expulsar demônios, mas não tinham uma vida de oração, não tinham uma intimidade com Jesus, estavam desligados. Sabia que o nome era poderoso, sabia que o nome podia fazer, mas há certas limitações para aqueles que não vivem uma vida de oração. E você sabe muito bem disso. Quando o negócio aperta, você corre para quem olha, para aquela irmãzinha, para aquele irmão. Talvez você olha e muitas das vezes você passa até por ele, mal cumprimenta, mal conversa com ele, mas quando o assunto é pedir oração, você sabe para quem recorrer. Quando o assunto é pedir oração, você se lembra onde o profeta, onde o pastor mora, aonde nas tardes da bênção tem um grupo de irmãs aqui orando. Você se lembra e fala, eu vou lá, porque talvez Deus vai usar alguém. Deus, pela sua misericórdia, vai usar alguém. Mas é tempo de você voltar para dentro do seu quarto, fechar a porta e clamar ao nome do Senhor Jesus. Porque essa intimidade do quarto, irmão, ela precisa reacender na vida de cada um de nós. Porque essa intimidade do quarto vai nos fazer adentrar a palácios espirituais. Porque a intimidade do quarto vai nos levar a lugares que nós jamais imaginamos. Todos os grandes homens de Deus viviam uma vida de oração. Todos eles tinham um relacionamento estreito com Deus. Você já viu? Às vezes aquela pessoa que não tem um curso teológico, muitas das vezes ela não sabe quase nada, mas quando ela sobe no altar e ela fala do poder de Deus, você sente algo diferente, porque ela está debaixo de oração. Você sabe que aquilo que está sendo emanado da boca daquela pessoa vem diretamente do céu. Porque o crente, por mais tortinho que ele está, quando Deus está falando, ele sabe reconhecer. Ele sabe olhar e falar, opa, Deus está nesse negócio, Deus está falando comigo. Opa, Deus está falando comigo, aleluia, Deus está falando com você e Ele está falando comigo aqui. E nós precisamos reconhecer que a voz do Espírito Santo de Deus muitas das vezes vai ser ouvida quando nós estamos dobrados e prostrados diante dele. Porque estar com o joelho dobrado não é apenas um sinal de humilhação, mas é um sinal de renúncia, de nós nos dobrarmos diante daquele que é poderoso. Porque estarmos ligados com Jesus requer muitas coisas, requer renúncia, requer arrependimento. Nós oramos, irmãos, e pedimos perdão para os nossos pecados, não é por um costume, não é por um simples confessado, mas é porque entendemos que através de dobrarmos os nossos joelhos, que através de nós orarmos a Deus, nós vamos ter a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Porque quando nós oramos e falamos, Senhor, vai lá naquele quartinho da bagunça dentro da minha vida, vai lá, Senhor Jesus, naquele lugar que eu não quero mexer, toca lá, Senhor, naquele sentimento que quando alguém pisa no meu calo, eu desço da cruz. Mas vai lá, Senhor, que eu preciso. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estava junto com os discípulos numa casa, havia uma bacia. Jesus foi lavar o pé dos discípulos e eles falaram assim, não, mestre, Pedro, não faça isso, mestre, é nós que temos que lavar. Jesus falou, olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele olha e reconhece, entende e fala assim, Senhor, então não lava só o pé não, lava por completo, porque a oração ela vai nos purificando pelo poder do nome de Jesus. A oração vai nos trazendo intimidade. E você que
que ora ou que já orou sabe do que eu estou falando. Você começa a orar em 5 minutos, daqui a pouco vai indo. Você começa a chorar, você vai se derramando. Às vezes você vai dormir de joelho, é verdade sim, na madrugada vai acordar babando, não sabendo como parou ali. Mas vai ter um momento que você vai orar e o negócio vai indo, vai fluindo, a madrugada vai passando, você vai vendo agora o sol raiar e você sabe que você está diante do Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Porque a oração, ela é a chave da vida. A oração é o que transforma a vida das pessoas. Eu já estou quase certo. Porque a oração, ela faz a igreja crescer. Porque a oração não é um status de fé. A oração é uma necessidade do crente. O crente precisa orar. Ele precisa. Jesus orou. Nós precisamos orar. Quantos irmãos, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler um pouco sobre a história da igreja como um todo, se nós pegarmos a Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunavinho, eles passaram pela Rua Zucha, tiveram direcionamento lá na Suécia e vieram para o Brasil, e todo o resto da história você já conhece, porque oravam. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus tiveram a sua vida transformada e fizeram grandes feitos, porque viviam debaixo da oração. Os mais belos hinos e poesias foram escritos debaixo do manto da doce oração. Nós precisamos entender isso, que a oração, ela não só traz poder, ela traz refrigério para a alma. Ela traz refrigério para a nossa alma. Porque a oração é como as mãos do Senhor tocando sobre o meu e o seu coração, nos direcionando. Mas há orações que nós fazemos em momentos de aflição, que nós gritamos e não temos resposta. Daniel orava as 3 vezes ao dia, porque a oração, ela desperta a perseguição. A oração, ela vai trazer alguns encontros, porque aqueles que não oram dão trabalho, e quando vê alguém orando, eles se incomodam. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, quando viam Daniel orando, eles se incomodavam. Eles foram até o rei e falaram assim: olha, rei, tem um homem orando, e não é adorando ao nosso Deus, ele está adorando o Deus de Israel, aleluia. Porque quando nós oramos, irmão, nós incomodamos o inferno. Por isso que quando oramos, às vezes vem uma tribulação, uma perseguição, e nós fazemos o quê? Deixamos de orar para que a perseguição pare. Mas não podemos fazer isso. Nós temos que continuar orando, continuar clamando ao nome do Senhor. Porque quando nós oramos, nós obtemos resposta. Quando nós oramos, nós obtemos poder da parte do Senhor. Porque a oração é um caminho que vai, aleluia, ser edificado até chegarmos ao céu. Não chegaremos ao céu se não orarmos. Porque quando nós não oramos, nós não temos intimidade com Jesus. E de uma maneira simbólica, você não vai ser convidado para uma festa em que você não tem intimidade com o dono. No céu não há penetra. No céu só entra quem é íntimo. No céu só entra quem é amigo. Está cheio de gente tentando entrar nessa festa com convite pirata, mas não vai passar. Só vai passar quem está verdadeiramente ligado, aleluia, no trono da graça. Irmão, e como eu me ligo, vai se ligando através da oração, vai clamando para o Senhor. Olha, eu sei que eu estou meio assim, mas nessa noite eu quero dessa graça, eu quero desse poder, eu quero dessa unção, porque eu quero entrar pelo caminho. É noite que nós entramos pelo caminho. Aleluia, Jesus. E esse caminho passa pela oração. Porque a oração desperta os talentos na vida do crente. Ela desperta os dons na vida do crente. Coisa linda, Jesus. A oração nos faz ter desejo de sermos batizados com o Espírito Santo. Quando já não tem mais esse desejo, aí você conversa com a pessoa:
Pergunto, você ora? Não. Se não ora, não vai ter nunca esse desejo. Não vai ter. Tem desejo de fazer o que na igreja? Nada. Porque não ora, não tem intimidade. Aleluia. Eu sei, às vezes é difícil. Mas Jesus está aqui para nos ajudar. Porque o poder do Senhor, o Espírito Santo, se aperfeiçoa na nossa vida. Aleluia. Porque a glória não pode ser nossa, a glória é dele. Tudo é para ele, tudo vem dele. E nós precisamos entender isso. Que quando nós nos colocamos de joelho, nós começamos a nos derramar na presença dele. E entendemos que a presença dele só vem pela intimidade. Intimidade. Tem intimidade. Tem intimidade com Deus. Não importa se estão te perseguindo. Não importa se o decreto da nação é contra quem ora. Não importa. Não, mas se eu continuar orando, vão me jogar na cova. Deixa ele jogar na cova. Ele vai te livrar na cova. Irmão, eu fui para a cova. Talvez você vai ser como Estevão. Vai ser apedrejado e vai morrer. Mas ele morreu olhando e sabendo que a resposta da sua oração estava no alto. Aleluia. É tempo de nós lembrarmos que ser cristão é deixar tudo, é perder a nossa vida para ganhar uma vida no céu. É entender que ser cristão é renunciar às coisas. Eu sei que nesse mundo em que tudo é tão fácil, nós não queremos renunciar a nada, mas renuncie um tempo para você se dedicar à oração. Comece com 5 minutos, vai evoluindo. Eu tenho certeza que daqui a pouco você está orando 1 hora. Daqui a pouco você está ali, o seu joelho já não dói mais. Ou você que gosta de orar em pé, vai orar em pé. A perna já não vai doer mais, porque você está na presença do Senhor. Aleluia. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós sentimos. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso. Há momentos de angústia na minha vida em que eu precisei colocar uma cadeira e sentar do lado e falar: Jesus, senta aqui. Senhor, senta aqui comigo. Entra nesse quarto, Jesus. Aleluia. Porque eu já não estou sentindo mais a tua presença. Senhor, eu já não estou entendendo mais os teus propósitos. Senta comigo aqui, Jesus. Eu só vou sair desse quarto quando o Senhor falar comigo. Aleluia. Aí você começa a se derramar na presença dele. Aí o Espírito Santo de Deus chega e começa a trabalhar no seu coração. Aí você começa a ver que a presença do Espírito Santo toma conta do quarto. Você começa a ver que tem algo diferente, que aquela angústia que te tomava o coração já está saindo, e você nota que a presença do Senhor está no quarto, e você nota, aleluia, que algo está diferente. Você começa a perceber, aleluia, que o Espírito Santo de Deus está ali. Eu não sei se você já passou por isso. Coisa maravilhosa é quando ele entra dentro do quarto e vai falar contigo. Oh, palácio. Senhor, a tua presença, Pai. Oh, aleluia. Eu fico imaginando Adão e Eva, o privilégio que tinha na criação do dia. Quando Deus descia para falar com eles. Nós precisamos voltar a esse quarto secreto, a esse jardim secreto, e entendermos que a nossa vida não é isso que nós estamos enxergando. Entendermos que a presença do Espírito Santo de Deus não pode ser deixada de lado. Que a presença do Espírito Santo de Deus não é só você rodar, profetizar, não. A presença do Espírito Santo de Deus é muito
mais. É quando você passa por alguém e a pessoa fala: olha, eu senti algo de Deus na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, passa aqui nessa hora. Oh, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesse quarto de guerra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa cova, nesse deserto, nesse cativeiro. Fala conosco, Deus, nesse jardim, porque nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós não queremos sair daqui sem sentir a tua presença. Nós não queremos sair de Jerusalém, Senhor, sem que do alto nós sejamos revestidos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque na presença do Senhor nós somos desmontados. Na presença do Senhor a nossa capa cai, a nossa máscara é destruída. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, aleluia. É como se o Espírito Santo estivesse falando: agora sim. Agora sim. Agora sim você se despiu de tudo e está diante da minha presença. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Meu tempo já está acabando, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Os irmãos sabem, eu não tenho esse costume, mas se for possível, dê a mão para o irmão que está do seu lado. Nós vamos orar.